Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula para o concurso da Hemobras. E hoje nós iremos dar início ao nosso primeiro assunto, a aula 1, sobre o Estatuto da Empresa, o Estatuto da Hemobras. Mas antes de iniciarmos o assunto da aula, o assunto principal, que é natureza jurídica da empresa, nós iremos trazer aqui quais são as principais leis que regem a empresa Hemobras. Então, da leitura do artigo 1º, quando vocês forem ler aí o artigo 1º do Estatuto da Hemobras, vocês vão ver que lá está dizendo que a empresa ela vai ser regida, por essas leis que eu coloquei aqui. Então nós temos aqui basicamente 5 leis, que começa pelo próprio Estatuto da Hemobras, depois vem a Lei de Criação, que é a Lei 10.972, 2004, depois vem a Lei 13.303, que também é cobrada no concurso de 2016. Essa lei, gente, ela consiste no Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, certo? Então, essa lei é importantíssima para esse concurso. Então, no decorrer das aulas, nós iremos também falando alguns pontos principais dessa lei. Nós temos também a Lei 6.404, de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Essa lei ela é importantíssima, mas ela não vai ser cobrada no concurso. O edital não pede, eu já coloquei aqui, porque você não precisa pesquisar no site do Planalto, você não precisa estudar, certo? E graças a Deus que não precisa, porque essa lei ela é bastante extensa, tem vários conceitos, termos técnicos, que aí iria dificultar muito, se fosse cobrado no edital. Pois bem, por último nós temos o decreto número 8.945 de 2016, que é o decreto que regula, a Lei 13.303, certo? Então são basicamente essas leis, tirando essa aqui, demais legislações aplicáveis, e tirando essa aqui, as demais elas irão cair no edital, irão cair na prova. Então deve ser já objeto de estudo para o concurso, Vale lembrar também que quando vocês forem estudar, não deixem para estudar as leis apenas quando acabar uma, certo? Você acabou de ler uma, aí vai e começa a estudar outra, porque primeiro que não tem muito tempo, para estudar assim uma por uma, nós temos aí poucos dias, poucas semanas, e segundo que não é uma ideia legal, porque você sempre vai encontrar um assunto em uma que esteja relacionado com o assunto ou com o mesmo assunto da outra, certo? Então é bom sempre ir variando, ler 30 artigos de uma, ler 30 de outro, ler 10 de uma, ler 10 de outra, para tentar condensar o seu estudo, certo? Então aí nós já vimos as leis que regem a Hemobras, e que também vai cair no concurso. E agora nós iremos para a natureza jurídica da empresa, Então, ainda da leitura do artigo 1º do Estatuto da Hemobras, nós iremos ver ali que a natureza jurídica da empresa, ela vai ser, primeiro, empresa pública, mais sociedade anônima de capital fechado. Então, nós iremos destrinchar aqui o que é cada um desses conceitos, porque creio eu que nem todos aqui, que estão assistindo essa aula, já estão acostumados a lerem, lei, letra de lei, ou estudar esses temas relacionados ao direito, sobretudo ao direito administrativo, certo? Então vamos começar pelo conceito de empresa pública. Aí vê que interessante. A Lei 13.303, ela traz no seu artigo 3º o conceito de empresa pública. Então, se você está aí já perguntando o que é empresa pública, A lei aqui, a Lei 13.303, ela já traz. E aí a gente já mata o artigo 3º, que a gente não vai precisar ler, certo?
Então, a gente vai estudando o Estatuto da Hemobras e, ao mesmo tempo, a Lei 13.303, ok? Então, vamos lá. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, certo? Então, esse é o conceito de empresa pública. Bom, professor, como é que eu vou fazer para decorar esse conceito de empresa pública? Veja bem, eu coloquei aqui já em negrito, já para você prestar atenção nas palavras-chave que você deve decorar do conceito de empresa pública. Então, primeiro, nós vemos aqui que a empresa pública ela vai ser aquela que é ou que possui, né, a personalidade jurídica de direito privado, certo? Então, eu vou grifar essa palavrinha, né? A segunda coisa que eu devo grifar é que a criação dela é autorizada por lei, certo? A terceira coisa é que ela possui patrimônio próprio, certo? Patrimônio próprio. E a quarta coisa é que o capital social dela é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal ou município. Gente, toda vez que a gente for ler um artigo de lei, a gente deve, né, sugar ou extrair daquele artigo de lei as principais informações ou as palavras-chave daquele artigo, certo? Então, você já vai lendo já com essa mentalidade, com esse pensamento, certo? Então, o conceito de empresa pública, ó, veja como eu vou resumir. Veja só, ele vai ser personalidade jurídica de direito privado, criação autorizada por lei, patrimônio próprio e o capital social integralizado pela União, Estado, DF ou município. Então, é isso aqui que eu preciso saber, não só no conceito de empresa pública, nesta lei, nesse estatuto, mas em outros conceitos de outros assuntos que estejam relacionados com o concurso, toda vez que eu vou ler a lei seca, certo? Muito bem, mas o que são cada uma dessas palavras? O que são cada uma dessas coisas? Né? Então vamos lá rapidamente, porque não dá para a gente abranger muito, certo? Personalidade jurídica de direito privado, personalidade aí, né, diz respeito à pessoa, né, as características da empresa, né, e como ela é regida, por quais normas ela é regida, certo? Então, no caso da empresa pública, ela possui a personalidade jurídica de direito privado. Isso é interessante porque, apesar dela ser empresa pública, as normas que vão reger a empresa pública, parece até um paradoxo, são normas de direito privado, certo? Se a personalidade jurídica é de direito privado, significa que ela vai ser regida por normas de direito privado. Se a personalidade fosse direito público, as normas seriam normas públicas, certo? Leis ou legislações, né, de caráter público. Mas no caso da empresa pública, ela vai ser de caráter privado, certo? Muito bem. Nós temos também que a criação da empresa pública, ela deverá ser autorizada por lei. Então é por isso que nós temos a Lei 10.972 de 92, que é a lei de criação da Hemobras. É a lei que criou, aliás, é a lei que autorizou a criação da Hemobras. Então vamos supor que eu sou presidente da República ou qualquer outra pessoa importante do governo e queira criar uma empresa pública, né? Então o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar uma lei para que naquela lei se autorize, né, a criação daquela empresa pública, né? A lei tem que dizer que aquela empresa está sendo criada por esta lei, assim como a lei de criação da Hemobras, certo? Na lei de criação vai estar lá o objeto social, vai estar lá a função social,
vai estar lá a finalidade, vai estar lá o capital social, vai estar lá todas as características daquela empresa ali e o motivo pelo qual ela estará sendo criada, certo? Terceiro, ela vai possuir patrimônio próprio. Patrimônio diz respeito aos bens, né, a tudo aquilo que a empresa vai passar a adquirir a partir do momento que ela passa a existir. Então, carro, né, prédios, filiais, objetos, né, que fazem parte da empresa, isso forma um patrimônio. Então, elas possuem patrimônio próprio. Patrimônio dá também uma certa ideia de independência, né? Porque aí, se o patrimônio é meu, então, desde que dentro da lei eu faço o que eu quiser com o meu patrimônio, certo? Então, esse negócio de patrimônio próprio passa essa ideia, uma certa ideia de autonomia, certo? Então, por isso que existe essa classificação. Por último, capital social é integralizado pela União, Estados, Distrito Federal, municípios, né? Capital social aí diz respeito, né, ao investimento que é feito naquela empresa, né? Sobre o qual a empresa subsiste, certo? Então, qual é o valor que custeia, digamos assim, todo o funcionamento daquela empresa? Então, isso é chamado de capital social. E quando a lei diz que ele, né, o capital, é integralizado pela União, Estado e Distrito Federal, significa que a União, Estado e Distrito Federal, eles, ou municípios, eles investem na empresa, certo? É de onde vem a verba, de onde vem o dinheiro para manter aquela empresa, certo? Então, já falando de capital social, a gente passa já pegando esse gancho de capital social para não ter que estar aí indo e voltando no mesmo assunto. Nós vemos que na lei de criação da Imobras, que é a lei 10.792, artigo 4º diz que a União integralizará no mínimo 51% do capital social da Imobras, podendo o restante ser integralizado por estados, certo? Da federação ou entidade da administração indireta federal ou estadual. Então aí nós já vimos, né, quanto é o percentual de capital ou do capital social da Imobras, né, que é no mínimo, certo, gente? Não quer dizer que é até 51% e os outros porcentos são do estado ou vão para o estado ou para os municípios, né? Mas o mínimo é 51%. Então, isso também pode ser uma questão de prova, né? Vai que cai lá uma questão bem prática, né? Daquelas que é letra de lei mesmo, e a banca ela costuma cobrar bastante letra de lei, né? E que diga lá, né? Ou que peça lá qual é o capital verdadeiro, o capital social, o mínimo que a União integra na Imobras, né? Então, eles podem colocar lá várias alternativas, dentre elas 51%. Lembrando que é o mínimo, certo? Muito bem, dito isto sobre o capital social, nós fazemos a seguinte pergunta, né? Como funciona uma empresa? Uma empresa pública. Como funciona uma empresa? Então a gente vai ver aqui rapidamente algumas características. Lembrando que para a prova, para a resposta, você só precisa saber qual é a natureza jurídica da Imobras. Então, nesse caso, a resposta vai ser empresa pública, né? Provavelmente não se vão cobrar essas características, essas explicações que eu estou trazendo aqui, mas eu acho interessante, importante para esclarecer, para a gente não ficar lá lendo, grifando, né? Estudando que a gente não está entendendo. Muito bem. Primeiro é que ela faz parte da administração pública indireta, né? A lei de criação, também que é a lei 10.792, diz que ela é vinculada ao Ministério da Saúde, certo? Então aqui também é outra característica importante da Imobras e
como empresa pública que a gente precisa saber, né? Ou seja, onde ela se situa no âmbito da administração pública. Então, ela vai se situar na administração pública indireta, né? Nós sabemos que existe uma classificação entre a administração pública direta e a administração pública indireta, certo? E aí eu coloquei um slidezinho aqui para facilitar o entendimento, certo? A administração pública direta, ela vai ser formada pela União, estados, municípios e pelo Distrito Federal. Essa questão do Distrito Federal não convém agora nós explicarmos, porque não é o objetivo da aula, mas rapidamente falando, o Distrito Federal ele é visto pela doutrina como um ente híbrido, ou seja, ele tem a natureza em determinados contextos, a natureza de estado e em determinado contexto a natureza de município, certo? Então por isso que ele sempre é separado, ele nem está aqui, mas vem separado porque vai depender do contexto, depender da legislação, da norma que se é aplicada a ele. Pois bem, essa é a administração pública direta e a administração pública indireta, em regra, certo? Pode ser que exista mais outras hipóteses aqui, mas a regra é que ela é formada por autarquias, fundações públicas, empresas estatais e consórcios públicos. Mas onde é que se encontra aqui, nesse caso, as empresas públicas? Ou onde é que se encontra, nesse caso, a Hemobras? Então, como vocês já podem ver aqui, né, eu deixei em vermelho, né, que nas empresas estatais, elas se dividem em empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Então, existe uma diferençazinha entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, é aqui onde vai se situar no âmbito da administração pública, especificamente na administração pública indireta e especificamente nas empresas estatais, certo? Nas empresas estatais iremos ter as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, essa é a posição, né, onde se encontra as empresas públicas e, nesse caso, a Hemobras. Muito bem. Mais outras características que nós temos como eu já falei, né, iremos pular aqui, possui capital social exclusivamente público, né? Isso porque, em contraposição à sociedade de economia mista, ela vai possuir, né? A sociedade de economia mista vai possuir o capital misto, certo? Então, uma parte vai ser, a maior parte vai ser público e uma certa parte pode ser admitido ali um capital privado, certo? Onde as pessoas investem ali na empresa como acionista. Muito bem. Visam exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos. Então, toda empresa pública ela vai ter dessas duas finalidades, desses dois fins. Exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos. Isso aqui também já é citação da Lei 13.303, tá? Tem lá falando sobre a questão da finalidade da empresa pública, sociedade, economia mista. Outro sim é que ela contrata por meio de licitações, certo? Como ela é considerada um ente público, né? Faz parte da administração pública, então tudo que ela for comprar, tudo que ela for adquirir, né, tudo que ela for fazer em termos de obras, de serviços, vai ser ou deverá ser por meio de licitação. Então nós temos aqui o artigo 173 da lei, antiga lei de licitações, que é a lei 8.000, né, 666. Outra característica bastante importante está no regime pessoal, ou no regime de pessoal dessa empresa, certo? A empresa pública, ela tem uma característica peculiar das demais, né? Porque, apesar de ser pública, os seus funcionários, as regras trabalhistas de seus funcionários são aplicadas
a CLT, certo? Então, artigo 8º da Lei de Criação, veja que eu estou aqui ao mesmo tempo matando o Estatuto da Hemobras, a Lei de Criação e a Lei 13.303. Isso não quer dizer que a gente não vá ver outras coisas, que a gente não possa ver futuramente das outras leis, certo? Mas aí já tem bastante coisa que a gente já vai aproveitando aqui. Muito bem, artigo 8º diz que a Hemobras, né, é aplicado à CLT. Então, tudo que for sobre regras trabalhistas vai ser aplicado às regras da CLT. Isso porque, gente, também existem, né, outros regimes jurídicos, como, por exemplo, a Lei 8.112/90, que é a lei que trata, né, do regime jurídico único dos servidores públicos federais, né, civis. Então, aquela lei ela tem regras específicas trabalhistas, né, no âmbito dos funcionários, da contratação, da admissão, da demissão e outras características específicas naquela lei, certo? No caso das empresas públicas e especificamente a Hemobras, não vai ser aplicada aquela lei, mas vai ser aplicada as normas da CLT. Outro sim é a investidura por meio de concurso, né? Então, um exemplo clássico disso, né, e já é também uma citação da Lei 13.303, é que nós estamos aqui nos preparando para ingressar ou para se passar, né, se ser aprovado, classificado, ingressar no concurso na empresa pública Hemobras, né? Então, a investidura, que é a forma como se se ingressa naquele cargo, é por meio de concurso público. Muito bem. Letra C é regida por regras de acumulação de cargos, conforme o artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição. Então, a regra é que não se pode acumular cargos, certo? E lá também tem as exceções, que é em relação a cargos de magistério, né? Que aí você pode acumular. Mas, em regra, se for mesmo cargo, ou se for cargos diferentes, mas que dê incompatibilidade de horários, não se pode acumular, ok? Muito bem.